Olá, jovens humanos. Feche seus olhos por um instante, ou melhor, não, deixa pra lá. Algumas coisas só aparecem quando piscamos e outras se aproximam quando não estamos olhando. Esta noite trago histórias que vão assombrar sua mente. Então, antes de continuar, tenha certeza de que está preparado, porque eles já estão ouvindo. História 1. Socorro na funerária. Esta é uma história totalmente verdadeira. Acredite em mim, eu a vivi. Bom, vocês acreditando ou não, de qualquer forma, aqui vai. Uma noite, eu e meus amigos estávamos cruzando o centro da cidade em meu Buick 91. É uma porcaria total. É um carro grande e velho, então é muito difícil de empurrar. Então, de repente, o carro começou a tremer muito violentamente e parou. Tentei acionar a chave, não uma, mas 3 ou 4 vezes, e o motor ficou em silêncio absoluto, nem ligava quando eu girava a chave. Eram cerca de 9 ou 9:30 da noite, quando isso aconteceu. Nenhum de nós tinha telefone celular, então obviamente teríamos que caminhar em busca de ajuda. Saímos do carro, acendemos o pisca-alerta, fomos para o meio-fio e começamos a andar em busca de um telefone. Foi uma noite meio chuvosa, o que tornou tudo 10 vezes pior. Caminhamos alguns quarteirões e o único lugar à vista que talvez pudesse deixar a gente usar o telefone deles era uma casa funerária. E naquele momento estava chovendo torrencialmente, então realmente não tínhamos outra opção. Nós 4 corremos até a porta da funerária, sacudimos toda a água que pudemos e entramos. Graças a Deus estava aberta. Uma mulher loira de uns 40 anos estava sentada na recepção. Assim que entramos, ela perguntou: "Posso ajudá-lo?" Dissemos a ela que nosso carro morreu a cerca de 2 quarteirões de distância e que este era o único lugar a uma curta distância para usar um telefone. Ela sentou-se e olhou para nós por alguns segundos e finalmente disse: "Posso deixar você usar o telefone na sala de descanso se quiser." Então ela levou meu amigo para a sala de descanso para usar o telefone. Enquanto ele estava fora, o resto de nós estava esperando no saguão, tentando nos aquecer. Eu estava olhando todas as fotos e as outras coisas que tinha nas paredes, quando notei as salas de exibição. Comecei a caminhar em direção ao que tenho certeza que era uma capela. Parecia como igreja, pelo menos. Mas parei quando vi um homem alto e robusto, com um pouco de cabelo branco na cabeça, parado, bem na frente da entrada do cômodo. Ele estava vestido com um terno que quase parecia vintage, dos anos 70 ou coisa parecida. Seus olhos tinham olheiras pesadas embaixo deles. E eu pensei que talvez ele fosse um trabalhador ou algo assim. Então não pensei muito nisso. Comecei a me aproximar da frente da sala e ele não se mexeu, nem sequer moveu os olhos. Quanto mais perto eu chegava, mais pálido ele parecia. Quase parecia que era transparente. E congelei no meio do corredor. Eu estava com arrepios nos braços e não conseguia me mover. Finalmente, reuni coragem para me aproximar. Ele ainda não tinha se movido, nem um músculo. Parei novamente. Só então ouvi meu amigo me chamar. Girei o mais rápido que pude, porque estava bem assustado, e foi um alívio ouvir que me chamavam. Quando voltei para onde meus amigos estavam, o meu amigo, que tinha ido fazer a ligação, me disse que um caminhão de reboque estava a caminho, e sua mãe também. Balancei a cabeça positivamente e me virei para olhar aquele homem novamente. Porém, não havia mais ninguém lá. Pensei, não é possível. Nos 2 segundos que fiquei de costas, ele desapareceu. Fiquei tão intrigado que fui até a mulher da recepção e perguntei se havia alguma maneira de sair da capela sem ser por aquele corredor. E ela me olhou meio surpresa e disse: "Não, a única saída são pelas portas pelas quais você acabou de passar." Então ela me perguntou: "Por quê?" E eu disse: "O cara que trabalha aqui simplesmente me assustou. Ele estava ali agora há pouco, mas não está mais, e eu não o vi saindo." Ela olhou para mim, agora mais assustada que surpresa, e disse: "Querido, sou a única além de vocês que está aqui." Eu não pude acreditar. Agradeci rapidamente e praticamente saí correndo de lá. Meus amigos perguntaram o que havia de errado. Contei a eles o que havia acontecido, e eles disseram que também se sentiram muito desconfortáveis, só de esperar no saguão.
Estávamos todos realmente assustados com isso. Nunca mais colocarei os pés naquele lugar. História 2. A Mãe Misteriosa. Eu trabalhava como inspetora de sinistros de seguro em 2013 e costumava ligar para os clientes cerca de 30 minutos antes de fazer uma inspeção no local. Em um dia comum, liguei para a casa de um cliente para avisar que estava a caminho. Para minha surpresa, uma voz de pessoa idosa atendeu a ligação, com um som de conexão ruim e cheia de estática. A pessoa do outro lado dizia: "Alô? Você pode me ouvir? Alô?" A ligação foi desconectada abruptamente e eu, intrigada e preocupada, liguei novamente e ninguém atendeu dessa vez. Resolvi então tentar ligar no número de celular registrado do cliente e, para minha surpresa, dessa vez uma mulher jovem atendeu. Ela explicou que estava fora de casa, mas que voltaria em cerca de 30 minutos. Quando finalmente cheguei à residência, toquei a campainha, esperando que a mesma pessoa que atendeu o telefone residencial aparecesse na porta. No entanto, ninguém respondeu à campainha. Pouco depois, a jovem do celular chegou em casa, pedindo desculpas. Expliquei que minha ligação inicial poderia ter acordado sua mãe. A expressão dela mudou instantaneamente, de confusão para terror. Foi então que ela me explicou que não havia uma mulher mais velha morando na casa. Nós entramos na casa juntas e verificamos o identificador de chamadas. E foi aí que descobrimos algo verdadeiramente assustador. Quando fiz a primeira ligação, alguém realmente atendeu. Minha cliente ficou pálida e apavorada, enquanto me contava que havia se mudado recentemente para aquela casa e que tinha dito ao marido que acreditava que a casa estava assombrada por uma mulher idosa, pois já tinha tido a impressão de ver uma idosa algumas vezes sentada no sofá da casa. Acredito que após o ocorrido, o mistério da casa tenha se agravado para minha cliente, porém eu nunca soube o desfecho da história. História 3. Quarto Lilian. Era verão de 2006. Eu trabalhava como camareira em uma casa antiga que havia sido transformada em pousada. Fomos informados sobre um pouco da história da casa, porque foi construída e para quem foi construída. A história da casa envolvia a morte trágica da esposa de um homem. Você sabe, as coisas típicas que um funcionário tem que saber para ficar contando para os hóspedes. No meu segundo ou terceiro dia lá, eu estava limpando um cômodo que ficava ao lado da cozinha. Entre os cômodos havia uma porta que tinha fechadura nos dois lados para que os hóspedes não entrassem na cozinha e mexessem em nada. O quarto não tinha hóspedes durante toda a baixa temporada, mas havia uma faca de manteiga com geleia fresca sobre a mesa de cabeceira. Isso me assustou um pouco, mas tirei isso da cabeça e continuei meu trabalho. Algumas semanas depois, eu estava limpando a sala das bonecas, sozinha, e ouvi um barulho estranho atrás de mim. Este quarto tinha uma boneca muito velha. Eu tinha ouvido histórias sobre como de vez em quando o vestido dela ficava em uma posição diferente, mas nunca levei isso a sério. Sempre achei que eram histórias apenas para contar para os hóspedes. Foi então que me virei e sua cadeirinha de balanço estava se movendo. Talvez aquilo não tivesse me assustado tanto se as janelas estivessem fechadas. A gota d'água de trabalhar naquela pousada ocorreu num dia em que eu era a única pessoa da pousada. Não havia hóspedes, o proprietário estava almoçando e a recepcionista havia saído no início da manhã. A outra camareira trabalhava comigo, havia levado os lençóis e as toalhas para a lavanderia, já que a nossa estava interditada por problemas na fiação da área da lavanderia da pousada. Eu estava limpando o quarto, chamado Quarto Lilian, em homenagem à senhora para quem a casa foi construída, e estava no banheiro adjacente ao quarto. Enquanto estava limpando o banheiro, ouvi uma voz de mulher vindo de trás de mim. Não consigo me lembrar o que ela disse. Provavelmente estava me perguntando o que eu estava fazendo lá. Joguei fora meus materiais de limpeza e corri para fora, até minha colega camareira voltar. Sinceramente, nunca senti tanto medo na minha vida. Saí desse trabalho menos de 2 semanas depois. História 4. Alguém na casa comigo. Há alguns anos, algo bastante intrigante aconteceu comigo. Eu estava em casa, já era noite, e apesar de estar muito cansada, não conseguia pegar no sono. Uma sensação de inquietação me acompanhava desde as 5 da tarde, como se algo estivesse errado ou prestes a acontecer. No entanto, não havia motivo aparente para este sentimento, então eu tentava ignorá-lo.
pensando que era apenas um dia ruim. Mas a história não para por aí. Eu chequei as crianças na cama uma quantidade incontável de vezes, apenas para ter certeza que estavam bem seguras. Depois, olhei as portas, as janelas e o alarme inúmeras vezes, e tudo estava intacto, sem sinal de problemas. Por volta das 11 da noite, finalmente tomei a decisão de que precisava descansar e tentar dormir, já que teria que acordar no outro dia cedinho. Então decidi tomar um banho antes de me deitar, pois nem isso havia conseguido fazer até aquele momento. Apaguei as luzes em toda a casa, deixando apenas a luz da cozinha acesa. A ideia era de que ao sair do banheiro, a iluminação da cozinha serviria como guia até a cama. E aqui entra a parte intrigante. Assim que entrei no banheiro e fechei a porta, uma fenda de luz vindo da cozinha sob a porta permitia que eu visse a luz da cozinha. Importante dizer que o interruptor ficava bem próximo à porta do banheiro também. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Eu testemunhei a luz da cozinha se apagar. Ouvi até o som do interruptor sendo desligado. Isso me deixou gelada imediatamente. Pensei que alguém pudesse ter invadido a casa. No entanto, antes que eu pudesse processar o primeiro susto, a luz da cozinha se acendeu novamente. Imagine a cena, eu sentada no vaso, com as calças abaixadas, vivendo essa situação que é no mínimo bastante angustiante. Decidi que precisava agir. Se houvesse alguém na casa, eu precisava enfrentar, ou ao menos proteger minhas crianças. Então rapidamente subi as calças e abri a porta do banheiro. Saí do banheiro, minha mente estava acelerada e meu coração batia forte. Olhei ao redor, pronta para qualquer eventualidade, percorrendo cada cômodo da casa com cautela. Ao chegar no quarto das crianças, verifiquei embaixo das camas, dentro e através dos móveis, mas tudo estava em ordem. Fechei a porta do quarto das crianças e tranquei, levando a chave comigo. A casa estava quieta, sem qualquer sinal de intrusos. Meu cachorro, um pitbull, que normalmente era alerta, estava completamente calmo. O que me deixou mais apavorada foi a falta de explicação para a luz acender e apagar sozinha, pelo interruptor. Não importa se era alguém tentando fazer mal ou algo inexplicável, o fato é que aquela noite foi de insônia para mim. Nunca consegui entender o que aconteceu naquela noite, e até hoje isso permanece como um mistério em minha memória. A sensação de medo e insegurança daquela experiência ainda me assombra quando penso nela. História 5. Eu vi meu avô? Antes de começar, quero explicar algo. Meu avô, do lado do meu pai, faleceu quando meu pai tinha apenas 13 anos, e eu não sabia como ele era enquanto eu era criança. Não o conhecia de jeito nenhum. Sabia que ele tinha estado na Marinha Real, e além disso, era um homem desconhecido para mim. Naquela época, eu tinha bastante curiosidade de saber sobre ele, mas não queria perguntar ao meu pai, nem aos meus tios, muito menos à minha avó sobre ele, já que minha avó nunca mais a amou depois da sua morte trágica. Lembro que quando era criança, por volta dos 4 ou 5 anos, vi que minha avó tinha uma foto na mesa de cabeceira. Na foto, tinha ela e algumas pessoas em um bar. Havia 2 homens na foto, mas nunca soube qual deles era meu avô. Não é exagero, gente. O assunto sobre meu avô era realmente um tabu na família. Agora, indo para a história principal, isso aconteceu em 2012, e na época eu tinha mais ou menos uns 18 anos. O meu irmão mais novo tinha uns 13 anos. Nós 2 fomos ao cemitério local. Pode parecer mórbido, mas estávamos lá com boas intenções, pois nosso irmão mais velho e nosso tio foram enterrados lá. E com frequência costumávamos prestar nossos respeitos, limpando os túmulos e removendo as ervas daninhas que cobriam o local. Pouco depois de terminarmos, meu irmão queria ir ao banheiro, e para nossa surpresa, o banheiro estava trancado. Isso raramente acontecia, e era muito ruim, porque ele estava bastante apertado, e nossa casa ficava a uns 20 minutos de distância. Eu disse a ele para fazer xixi ali, de trás do banheiro, e que ninguém o veria. Então, no canto do olho, a uns 10 metros de distância, vi um homem me encarando. Virei para encará-lo também, e foi quase que uma competição de olhares. Ele me lembrava muito um dos meus tios, irmão do meu pai, mas eu sabia que não era ele, já que esse tio morava em 2 cidades de distância, e ele teria vindo até mim me cumprimentar. O cara também não estava usando óculos, ao contrário do meu tio, que precisava usar, senão não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz. Como tal homem não parava de me encarar, comecei a ficar aflito. Virei na direção onde meu irmão havia ido e perguntei por que estava demorando tanto.
Quando me virei novamente para ver o homem, ele havia desaparecido. Várias semanas depois, meu irmão e eu finalmente perguntamos à nossa avó sobre o nosso misterioso avô. Lembrei a ela que se ela não quisesse falar sobre o assunto, era só deixar para lá. Como eu disse antes, não queria incomodá-la. Ela pegou um álbum de fotografia e foi nos contar sobre o nosso avô. Sorrindo, ela nos mostrou uma das fotos, e essa me chamou a atenção. Era meu avô, e parecia exatamente com o cara que estava me encarando no cemitério. Será que foi ele que eu vi lá? História 6. O espírito brincalhão. Quando eu era criança, minha meia-irmã sempre me contava que havia uma menininha que corria pelo sótão e não a deixava dormir à noite. Ela dizia que a menina também vinha até a beira de sua cama e pedia para brincar. Eu sempre achei que ela estava me zoando, e demorou alguns anos, mas um dia finalmente eu acreditei nela. No primeiro verão, depois que todos os meus irmãos se mudaram, passei muitos dias em casa sozinho. Sempre que eu tomava banho, ouvia a porta do banheiro ranger e eu espiava pela cortina, mas a porta estava entreaberta e não havia ninguém lá. Eu fechava a cortina novamente e todas as portas dos armários começavam a bater com força. Eu abria a cortina e as portas dos armários estavam abertas, mas novamente não havia ninguém lá. Depois que isso aconteceu comigo várias vezes, fiquei convencido de que a casa do meu pai estava assombrada. Ainda hoje, não gosto de ficar lá sozinho, mesmo já sendo um adulto. História 7. Amigos partindo juntos. Eu não chamaria isso de fantasma, mas minhas colegas enfermeiras e eu vimos uma névoa, semelhante a um espírito, surgir de um corpo quando o paciente morreu. Me assustou muito na primeira vez. Depois disso, simplesmente aceitei que o paciente havia sido libertado do sofrimento. Também tive um paciente que de repente me disse que seu amigo estava lá e o chamando para partir. Eu vi uma névoa como uma bolha ao pé da cama dele. Ele não sabia que seu amigo, terrivelmente queimado, no mesmo acidente, havia morrido alguns minutos antes. Não contamos porque não queríamos que suas últimas horas fossem angustiantes. Eu disse que se ele quisesse ir com o amigo, tudo bem. Minutos depois ele partiu. 2 outras enfermeiras, além de mim, viram a névoa subir e passar pela janela juntas. Nunca esquecerei essa experiência. Meus jovens humanos, agora é hora de apagar as luzes e tentar esquecer as histórias. Isso se vocês conseguirem. Mas se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, comentar qual foi o relato mais assustador e se inscrever no canal para não perder o próximo. E atenção, se não se inscreverem nesse canal, é um sussurro para que alguém chame seu nome quando você estiver sozinho em casa. E por hoje é só. Durmam bem e tenham ótimos pesadelos, meus bebês.